Boa noite, gente. Tô animada hoje, hein? Deixa eu botar aqui, ó. Eita, já escrevi errado. Boa noite, Antônia. Boa noite para quem tá entrando aí. Boa noite, Kalinka. Já já vou te chamar pra gente começar nosso bate-papo aí. Vou dar uns recadinhos rápidos, como já é de praxe, quem já acompanha a gente já sabe. E isso vai ficar gravado aí para quem visualizar nossa live depois. O curso de organização inclusiva online já está lá disponível na nossa bio, então é só vocês acessarem lá, tá? Tem 2 cursos e a gente sempre fala isso. O curso Organização Inclusiva é para quem quer trabalhar com um público com deficiência ou que precisa de acessibilidade, né? Então ele está lá na nossa bio, curso de Organização Inclusiva online. O curso Organização Sem Barreiras é um curso específico para pessoas com deficiência que não têm vivência na organização, mas que querem se organizar, tá bom? Então, quem tiver interesse é só ir lá acessar nossa bio e em breve a gente vai estar lançando aí também o Dicas para Cadeirantes, que é um mini curso, né, para vocês terem uma ideia de como é a organização para cadeirantes, né, e como o nosso trabalho pode influenciar na vida da pessoa com deficiência. Então, para aqueles profissionais que ainda não se sentem seguros para fazer um curso inteiro de organização inclusiva, vai ter pelo menos ali algumas dicas que vão ajudar já a você fazer uma pequena imersão no universo da acessibilidade e da inclusão. Hoje a gente vai bater um papo sobre maternidade e vai ser um papo super legal. Eu tô doida pra gente fazer esse desenvolvimento aí e já vou chamar a Kalinka pra gente começar a falar. Eu tô ansiosa a falar de maternidade comigo mesmo. Vamos lá. Boa noite! Ai, que legal, que delícia! Que coisa boa, Kalinka. Que bom a gente falar aqui um pouquinho de maternidade, poder falar com você, que a gente já conhece há tanto tempo, mas é muito difícil a gente se encontrar e poder fazer esse bate-papo, né? Acho que foi Eu bom. sou muito fã do trabalho de vocês, assim, é Ah, incrível estar obrigada. aqui. Assim, toda vez que alguém fala inclusão, eu falo, mas vocês já conhecem a Conceito Organize? Eu gosto disso. Então, eu vejo o crescimento de vocês, estou adorando, porque eu fiz umas perguntas hoje e eu não tinha noção dos resultados hoje nos meus stories. E como as pessoas agora estão tendo consciência do que é organização inclusiva, o que é muito legal, porque a gente lembra Sim. de alguns anos atrás as pessoas nem saberem, né, do que se trata, e tão importante, muito importante. Deixa eu dar uma paradinha aí. Bem, Não, não tô ouvindo. Agora sim, não tá deu ouvindo? certo. Tá? Acho que deu uma falhada aqui. Ah, é horário, Agora, né? pois é o horário, aqui tá chovendo, tem todas essas influências aí com a gente, né? Mas Isso, estou ó, muito, olha que muito. legal, isso é interessante. Nem sempre as coisas saem como a gente quer devido a fatores externos. Olha aí a toque da dica de hoje. Pra gente começar a live Exato. quebrando paradigmas pra gente poder conversar bastante sobre organização pessoal e maternidade. Cara, agora, antes da gente começar nesse assunto aí, tá imerso em tudo, eu queria te fazer uma pergunta. A sua filha tá com quantos anos, Kalinka? 3 aninhos. 3 anos. Pois é, eu não sei se você é da época do Show da Luna. Você ainda assiste esse desenho, Show da Luna? Então, tem, mas a minha filha não gosta, não assiste, né? Ela assiste Não. outros, ela gosta muito de Macha e o Urso e tal. Então, tem desenhos específicos que vão passando de faixa etária, alguns permanecem, outros vão embora, né? Cara, quando esse desenho começou, eu não sei se tem algum desenho que te lembra muita coisa, assim. Toda vez que alguém me perguntava assim,
eu quero saber, eu automaticamente lembrava da musiquinha do show da Lufa, porque o gato mia, verde por fora, vermelho por dentro. Toda vez, isso ficava grudado na minha cabeça, o tempo todo, que toda vez que alguém me fazia essas perguntas aí, eu via com essa musiquinha na cabeça, né? Eu não sei qual o desenho que ela está assistindo agora, mas a maioria dos desenhos que a gente vê e dos conteúdos já tem alguma coisa de acessibilidade, de inclusão, ou pelo menos traz essa perspectiva para a criança, né? Não sei se você tem percebido isso também. Sim, eu percebo isso, inclusive porque a gente, as pessoas têm coisas como, diga, padrões, né? E agora a gente está mostrando que não existe um padrão. E exatamente Sim. isso também na maternidade, porque a maternidade ela já vem carregada de uma coisa bem forte, que é a comparação com o filho do outro, a comparação de como eu crio meu filho com o outro, a comparação se eu estou fazendo certo, eu acho certo, mas a mãe trata de outro jeito. Então, essas comparações fazem as crianças às vezes estar. Então, hoje as crianças estão podendo olhar esses desenhos com outras maneiras, verificar. Eu acho isso incrível, né? Eu acho incrível as crianças agora poderem desenvolver e também o acesso à tecnologia para nos ajudar quanto a isso, quanto à acessibilidade, quanto ao desenvolvimento, quanto à facilidade, mas sem também ser em excesso, né? Porque também aí vem a bagunça digital junto, essa confusão de informações, essa bagunça de a gente está cercado de informações, né, Li? E a gente já não sabe o Sim. que está certo, o que está errado, como eu faço, será que isso é o correto? Será que eu faço dessa forma? Principalmente acho que as mães, né, que pesquisam muito hoje na internet, como eu faço? Então é tanta informação que às vezes fica mais difícil do que se ela não tivesse pesquisado nada. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que eu posso Sim. buscar de informação na organização mesmo, né? O que é importante, o que funciona para o meu ideal, para minha ideologia. Por quê? Uma coisa que eu vou começar essa live falando sobre isso. Cada mãe é única e cada filho é único. Então, a gente aqui não tem regras, a gente não tem padrões. A gente tem o que vai funcionar para você e o que vai funcionar para o outro. Então, aqui eu posso vir falando de um monte de ferramentas, mas pode ser que funcione para você, para ali funciona, para mim não, pode ser que funcione para mim e por aí vai. Então, é isso que a gente tem que quebrar hoje, esse paradigma de ficar se comparando a outro. Eu acho que isso já dá um alívio. Muito, muito. Agora, eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas, para quem eu acho muito difícil no universo da organização as pessoas não te conhecerem ainda, né? Mas queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória aí. Tá, vou falar um pouquinho, porque eu acho que é uma história bem legal, né? Porque eu vim crescendo com a organização. Eu comecei no Sim. mercado em 2010, então já são mais de 10 anos como profissional de organização. Comecei com a tradicional organização residencial, que era a única na época, né? Hoje a gente tem vários nichos de mercado. Então, acho que eu acompanhei todo o desenvolvimento, né, do mercado em relação a produtos que vêm nos facilitar. Lembrando que o produto não é o que faz a organização. A organização é muito além disso, né? Os produtos vieram para nos ajudar, mas na época que eu comecei, não tinha produto. Então a gente usava Pois é, né? criatividade. E eu adoro quando vocês mostram na palestra de vocês o uso, né, dos materiais artesanais, das texturas. Eu fazia isso lá atrás, porque eu usava o que a pessoa tinha para fazer os organizadores. E muitas vezes os organizadores estavam feios, tal, a gente encapava. Então eu usava muito do manual, daqueles organizadores que você faz mesmo em casa, do DIY, eu adoro esse tipo de coisa, para organizar. Então já quebra também aquele paradigma que você precisa de um organizador. Não, você pode criar o seu organizador. E a gente ainda está vendo isso na organização inclusiva. Não existem organizadores específicos, né? Vocês Sim. têm que criar. Então eu acho isso maravilhoso, porque eu espero que daqui a alguns anos a gente fale exatamente isso. Naquela época não tinha, a gente fazia. Agora já tem. Eu quero daqui a um tempo ouvir isso. Mas é exatamente. E aí foram 10 anos de mercado. E eu venho nessa trajetória me especializando. Eu fiz basicamente quase todos os cursos que existem no mercado hoje de especialização em diversas áreas da organização. Hoje eu estou focada no mercado que é muito tem a ver comigo, que é produtividade, que é organização pessoal. Eu virei referência nessa área no mercado, porque eu sempre trouxe a residencial, sempre fiz organização residencial, mas eu percebia que aí eu acho que depois casou muito com mães, que não adiantava organizar o espaço se a rotina da casa não estava organizada. Se ela não tinha algo para ajudar ela a manter aquela organização que eu tinha feito. E começou a ser algo que não conseguia separar a organização do espaço físico com a organização da rotina. E aí eu comecei a focar em estudar muito mais sobre produtividade, porque quando a gente fala em produtividade, as pessoas já pensam logo em trabalho, em fazer muita coisa. E na verdade não é.
Produtividade nada mais é do que a gestão correta do seu tempo. É você fazer aquilo que você precisa fazer usando poucos recursos e menos tempo. E aí eu falei assim, como é que uma mulher em casa consegue trabalhar, dar conta dos filhos, dar conta da casa e tantas coisas, tantos afazeres, foi essa pressão, né? A gente já Travou, né? Não sei se foi eu que travei aqui. Vocês estão me ouvindo? Ou não sei se foi só a Kalinka que travou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar chamar a Kalinka de novo. Vamos ver se vai entrar agora. Ah, voltou. travou você para mim, aí eu fui ver o que que era, eu acabei saindo sem querer. Travou, aí eu fui ver, ao invés de ver o que que era, eu Eu fechei. fiquei nada, eu falei, gente, será que... Aí a gente fica na dúvida, foi eu travei ou ela que saiu? E depois você saiu, bom. Você travou, mas aí eu fui ver o que que tinha travado, eu acabei fechando sem querer, mas tudo bem, estamos aqui. Nossa realidade está aí, né, para todo mundo, as adversidades que acontecem no nosso dia a dia, né? Então, até que parte você ouviu para eu poder continuar? Você estava falando sobre produtividade, né? Sim, E eu aí a comecei, gente então foi essa é a até minha bom você história. tocar nesse ponto, assim, porque eu acho que a gente confunde um pouco, realmente, foi exatamente o que você falou, produtividade com trabalho, só a gente não vê que é um todo, né? Super interessante você falar isso E aí. hoje o meu foco é organização e produtividade para mães. Porque exatamente, eu estou vendo um universo específico que é as mães que já têm uma sobrecarga, não só de ter que cuidar de outra pessoa, mas muitas vezes trabalham fora ou trabalham dentro de casa com o empreendedorismo, que cuidam da casa, que cuidam dos filhos, às vezes cuidam de um parente. E quando a gente fala da organização inclusiva, tem filhos que precisam de cuidados especiais, então aí vem uma sobrecarga ainda maior. Então, tudo Sim. isso nesse contexto. Como é que eu dou conta de fazer isso? A pergunta que a gente mais fala, como é que você dá conta de fazer tudo isso? Posso contar um segredo? Ô, diga lá, estamos A prontos? gente não dá. Não existe Sim, dar conta de tudo. Então, assim, eu vou quebrando vários paradigmas aqui na nossa live para a gente poder conversar a respeito sobre isso. Não existe, nem nem a mulher mais produtiva consegue dar conta de tudo. Qual que é a diferença? Ela consegue identificar as prioridades, o que é mais importante, e faz aquilo que é importante. Sendo assim, a impressão que dá para quem está de fora é que ela está conseguindo administrar tudo. Já ao contrário de uma outra, que não sabe por onde fazer, por onde começar, que às vezes se perde no que é importante e fica explícito para as outras pessoas que ela é desorganizada, que ela está nervosa, que ela está isso. Então, quando eu comecei a estudar muito, eu estudo muito metodologias, ferramentas, técnicas e também outra coisa que as pessoas confundem, eu percebi que tem sim como facilitar a nossa vida. Mas dar conta de tudo, a gente nunca vai dar. A gente vai ter que aprender a escolher o que é mais importante, o que é prioridade, focar naquilo e as coisas vão acontecendo. Aí no outro dia eu vou fazendo aquilo, uma coisa de cada vez. Essa sobrecarga de que a gente tem que fazer tudo é muito típico de mãe. Não adianta a gente falar que não. A gente já vem, você vira mãe, você vem com a culpa junto, né? Porque por mais que você seja a melhor mãe do mundo, você sempre vai falar, ai, podia ser melhor. Ai, eu não fiz como eu deveria fazer. Ai, fulana de tal é tão e fala boazinha. isso, desmistifica um pouco essa coisa que a gente sempre ouve falar, mãe guerreira, eu vejo, às vezes as pessoas falam isso para mim, porque eu já falei em outras lives, né, eu me separei com uns 2 anos mais ou menos, e eu fiquei óbvio, com a responsabilidade maior, porque sou eu quem fico com as meninas. Mas isso não faz de mim uma mulher, né? É porque você
tem que priorizar as coisas e você vê que não tem opção. Então, você vai fazer o que for ao teu alcance e precisa realmente priorizar as E é coisas. legal a gente falar sobre isso, porque assim, eu comecei a estudar também sobre organização, sobre o vínculo materno com o filho, e é um vínculo muito forte. Por mais que quando, por exemplo, você fez uma separação, vai ficar com a mãe porque o vínculo maior é com a mãe, não adianta, né? Sim. Foi você que gerou, ou até ser adotado, gera um vínculo maior com a mãe, porque é aquela coisa da proteção. A gente tem ali o homem e a mulher relacionados a isso. E quando é um casal, por exemplo, de homens e mulheres juntos, existe sempre esse vínculo do masculino e o feminino para completar a proteção e o deixar. Então, tudo isso tem a ver com história, tem a ver com ciência, né? Tudo que eu falo aqui é baseado em ciência. Não é eu tirei da minha ideia, não. Eu vou estudar mesmo estudos, pesquisas para trazer esse contexto. A mãe guerreira é porque a gente pensava assim, que para ser mãe tinha que sofrer muito, né? Você tem que dar conta tal. E, na verdade, a maternidade pode ser leve. Existem momentos, sim, de angústia. Eu hoje trabalho com muitas mães no pós-parto, o puerpério, que é um momento tão difícil que antes as mulheres não compartilhavam por medo de serem julgadas. E hoje você vê o sofrimento de quem não consegue amamentar, a dor. A gente carrega isso sozinha. Então a gente já começa logo o início, os 100 primeiros dias dos filhos sofrendo. Então aquela coisa do eu tenho que sofrer para ser mãe e não precisa ser assim. Eu tenho escolhas e eu posso fazê-las. Então o importante aqui é que a gente saia dessa live sabendo que eu estou fazendo o meu melhor. Sim. E não importa o que o outro vai dizer, porque a gente sabe o que a gente quer, o que é melhor para os nossos filhos. Então, o pessoal fala assim, tem que ser a Mulher Maravilha. Eu já falei assim, gente, a Mulher Maravilha, ela é maravilhosa, porque ela é workaholic e ela é muito boa no trabalho. Mas a gente não conhece a casa dela, a gente não sabe como são os filhos da Mulher Maravilha. Provavelmente, ela não dá atenção para os filhos, porque ela é muito workaholic. Provavelmente, a casa dela deve ser uma bagunça, porque a gente nunca viu a casa dela, entendeu? Então, assim, a Mulher Maravilha, a gente sabe dela no profissional, mas e na casa? E aí a gente passa a perceber o que a gente tem que ser. A gente tem que ser um pouquinho bom. E se a gente souber ali, né, da casa, dá um pouquinho, você vai equilibrando. Travou de novo aqui. Vocês estão me vendo? Tô. Voltou? Tá, agora voltou. Ele tá dando umas pausinhas. Eu continuo falando. Eu não sei só se Sim. tá gravando. Mas eu queria deixar aí já registrado para as pessoas que estiverem entrando com o Entra Depois. Existem perfis, agora que eu estou vendo um movimento no mês, já falando de maternidade, mas existe também como eu falei, essa desmistificação de que todo esse trabalho é nosso, e os homens